Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no Viva no Comando, e hoje a gente vai falar no quadro Rafael Responde. Eu selecionei algumas dúvidas que geralmente aparecem na internet e trouxe 5 delas para poder responder e ajudar vocês, para quem também tem essa dúvida. Antes da gente começar, eu sempre deixo aí o recado para você que não é inscrito, se inscrever. Para você aí que também não curtiu esse vídeo, quer mandar para alguém, pode mandar. Só clicar aí no compartilhar e mandar para essa pessoa. Essas aulas elas são feitas em formato de live, mas para você que não consegue acompanhar no momento que elas estão sendo gravadas, você pode acompanhar em outros momentos, porque elas ficam, como eu disse, gravadas, seja no YouTube, no Facebook ou também lá no Instagram, tá bom? No dia desse momento podcast. Justamente. Bom, então vamos lá. Para a gente não gastar muito tempo, a primeira dúvida que eu trouxe aqui para vocês, que acontece muito inclusive, qual é a fórmula da prosperidade? Até fiz algumas anotações aqui sobre uma pesquisa de livros da Amazon, qual é a fórmula da prosperidade financeira. Na Amazon existe uma pesquisa que tem cerca lá de 9 milhões de livros de educação financeira, e a maioria deles, se você pesquisar por palavras, 90% das palavras que tem lá estão relacionadas à prosperidade. O que eu quero dizer com isso? Que não existe essa fórmula e é uma coisa simples. O que você precisa fazer? Trabalhar, gastar menos do que você ganha e investir o que sobra. Não tem segredo além disso, É lógico que as pessoas tendem a criar conceitos, criar fórmulas, criar métodos para lucrar em cima de você, mas na real a única coisa simples que você tem que fazer é trabalhar para ganhar dinheiro, gastar menos do que você ganha para ter uma sobra, e essa sobra você vai investir. Isso é ter prosperidade financeira, tranquilidade financeira. O fato de você ser rico ou não, isso é muito subjetivo. O que é 1 milhão para um pode ser rico, 1 milhão para o outro pode ser nada, tá? E isso é uma coisa comum, Por isso que é subjetivo. Então, não existe fórmula de prosperidade financeira. O que você precisa fazer, como eu disse, sendo redundante, para ter uma tranquilidade financeira e ser próspero, é trabalhar, gastar menos do que você ganha e investir. Mas então eu preciso saber investir. Não necessariamente. Se você deixa o seu dinheiro já na poupança, ali rendendo no mínimo a cobertura da inflação, você já está sendo próspero financeiramente. Você já não está com dívida, você já tem um dinheiro sobrando e naturalmente você consegue dormir de forma tranquila, Que é o principal aí da prosperidade financeira, é você ter qualidade de vida. Então, fazendo essas coisas, você consegue, tá bom? Vamos lá para a segunda. Como superar as quedas na Bolsa de Valores? Essa dúvida é uma que sempre aparece. Se você pesquisar no Google lá, colocou Bolsa de Valores, você vai achar, é uma das primeiras. Como superar as quedas na Bolsa de Valores? Bom, se você já está tendo essa pergunta, você já está utilizando a Bolsa de forma errada, tá? A Bolsa de Valores ela não é um cassino. Muita gente usa ela como aposta. Você quer normalmente comprar mais barato e vender mais caro, E se existisse uma fórmula para isso, se isso realmente acontecesse de forma concreta, não existia ninguém sem dinheiro, Era só você comprar barato e vender caro e estava tudo certo. Era uma coisa simples, mas não é assim que funciona. Se você está preocupado com as quedas, você não deve fazer os investimentos que estão lá dentro da Bolsa de Valores. Se você quer fazer, por exemplo, investimentos lá dentro, ou seja, adquirir ativos que são negociados dentro da Bolsa de Valores, você tem que se preocupar em ser sócio das empresas, ser sócio dos projetos, ser sócio de imóveis. As quedas, elas são naturais, porque aqueles ativos são precificados a cada segundo. É a mesma coisa, por exemplo, se você tem um apartamento de aluguel, você está recebendo um aluguel ali todos os meses, e se o seu apartamento fosse precificado, se tivesse uma tela ali na porta de entrada dele, dizendo quanto ele está valendo a cada segundo, você ia ver que ia ter quedas. Vem a pandemia, joga tudo, o valor do seu apartamento para baixo. Vem o presidente da República, fala uma coisa lá errada, joga o preço do seu apartamento para baixo. Só que como não tem essa tela, e os ativos na Bolsa de Valores têm essa tela, passa a impressão de que os ativos da Bolsa de Valores eles são muito voláteis, eles caem. E na verdade não. A única diferença é que você consegue ver a precificação. Então como é que eu acompanho as quedas?
você não acompanha as quedas, você acompanha os balanços das empresas, você acompanha a qualidade dos imóveis e os outros ativos que lá também são disponíveis, tá? Então, se você está acompanhando queda na Bolsa de Valores, lá não é o seu lugar. Os ativos que estão sendo lá negociados não são para você nesse momento. Primeiro, você tem que estudar, saber o que de fato você precisa se preocupar com os ativos de lá, para depois começar a fazer esse tipo de investimento, tá bom? Bom, vamos lá para a terceira dúvida. Com que frequência devo acompanhar meus investimentos? Também, se você pesquisar no Google lá, vai ter isso. Não é um dos principais, mas corrobora com essa segunda. Com que frequência eu devo acompanhar meus investimentos? Quanto menos, melhor. E eu não coloco só a questão dos investimentos, mas acompanhar notícias, acompanhar blogs, acompanhar os gurus de investimento. Por quê? A maioria deles, quer queira ou quer não, certos ou errados, eles recebem para fazer indicações. Então, quem que ganha com o seu dinheiro parado? Ninguém. Mas quem que ganha, né? Perdão, com o seu dinheiro girando? Todo mundo. O governo ganha porque ele ganha imposto, o banco ganha, a corretora ganha porque tem lá a taxinha, e o corretor, seja ele aí um guru de investimento ou não, ele também ganha porque ele ganha um percentual da venda do ativo que ele está te indicando, tá? Então, para ninguém é interessante que você fique com seu dinheiro alocado em um investimento, fazendo com que o tempo de fato, né, os juros compostos, faça ele crescer, e não o giro, tá? E o que te incentiva ao giro? Ficar acompanhando o tempo todo. Tá? Eu particularmente, eu faço a reanálise dos ativos uma vez ao ano, que é quando os balanços das empresas fecham, normalmente em abril. Aí sim eu tenho um parâmetro de um ano para poder analisar se foi positivo, se foi negativo, se tem alguma empresa que eu tenho que deixar de quarentena ou não, algum imóvel. Então, naturalmente, é nesse ciclo, né, é dessa forma que você precisa olhar os seus investimentos, acompanhar os seus investimentos. Inevitavelmente, quando eu vou fazer aportes mensais, eu acabo dando uma olhada, mas eu não olho se caiu ou se subiu. Não, eu vou olhar lá o valor que está, se é aquela empresa, no percentual que eu coloquei de carteira, que ela merece o aporte esse mês ou não, imóvel, que seja. Tudo isso é feito da melhor maneira possível, sem acompanhar o mercado diariamente, tá? Bom, a quarta pergunta. Devo escolher minhas ações com base nos dividendos? Também é uma das que muita gente pergunta, né? Não para mim, porque sabe que quem acompanha sabe que eu não respondo. Mas enfim, dividendo é um critério de desempate, não deve ser um critério objetivo para você poder escolher um fundo imobiliário, para você poder escolher principalmente empresa. Por quê? Porque as empresas, elas podem optar por distribuir dividendos ou não. Isso vai da política da empresa naquele momento que ela está passando. Exemplo, tem uma empresa que ela está em expansão. Então, ela prefere não distribuir dividendos e usar aquele lucro que ela ia distribuir, aquele percentual de lucro, para investir nela mesma e continuar crescendo. Rafael, mas onde que eu ganho nisso? Você ganha com a expansão da empresa. Naturalmente, seu capital também está aumentando. Seu patrimônio está aumentando. A Apple, por exemplo, é uma empresa que quase sempre ela não distribuía dividendos. Há alguns anos para cá que ela começou a distribuir. Nubank, a mesma forma, também não distribuía. Agora começou a distribuir, se tornou um dos maiores bancos do Brasil. Então, aí se você escolhe uma empresa que não paga dividendos, ou que paga, na maioria das vezes as pessoas escolhem aquelas empresas que pagam dividendos. Mas pode chegar um momento que a empresa ela para de pagar. E aí você vai girar, você vai vender toda a sua participação naquela empresa para passar para outra empresa que está pagando. Aí aquela outra empresa para de pagar também por um determinado tempo, você sai dela e passa para outra. E aí vira trade. E o fim do trade todo mundo já sabe, que eu sempre falo aqui. Então não é a nossa intenção. Então não se deve escolher empresas por pagamento de dividendos, porque isso é cíclico. Uma hora a empresa vai pagar, outra hora ela não vai pagar. Algumas empresas que sempre pagam são do ramo de financeiros, bancos, né? Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Itaúsa. Elas tendem a sempre pagar porque a receita delas é muito grande e elas trabalham com dinheiro. Então é interessante para que elas paguem, tá? Mas outros ramos, ramo de construção civil, ramo de energia elétrica, ramo de seguradora,
é cíclico. Ora eles pagam, ora eles não pagam. O setor de tecnologia, como a Apple, por exemplo, ora paga, ora não paga. Então não é um critério para você utilizar como escolha. Existe muitos vídeos, né, se você pesquisar aí, carteira de dividendos, isso é a maior furada, porque uma hora aquela carteira de dividendos que foi ali acertada, promulgada como a correta, ela vai deixar de ser porque algumas daquelas empresas vão deixar de pagar dividendo, ou às vezes nem deixam de pagar, mas não pagam o mesmo valor. Então deixou de ser. Aí o que você vai fazer? Aí você vai acompanhar outro vídeo daquela pessoa que falou, não, agora não é aquelas mais, é as outras. Aí você vai lá vender sua participação, jogar na outra, vai virar trade. E aí quem está ganhando com isso é só esse cara que indicou, o governo com o imposto que você vendeu suas ações e também a corretora com a taxa que você fez compra e venda. Tá bom? Então, essa é a resposta para a quarta pergunta. E a quinta e última pergunta, qual é a hora certa para investir? Eu fiquei meio em dúvida nessa questão, porque existe um momento temporal, até anotei aqui, e um momento de aporte. O que é o momento temporal? É quando eu posso investir no aspecto de pessoa e não da questão do dinheiro. Por exemplo, se eu estou endividado, é um momento certo para investir? Não. Se eu estou começando ali a minha carreira profissional e não estou ganhando muito bem e quero investir, é o momento? Também não. Por quê? Porque é melhor você pausar um pouco seus aportes pequenos, investir na sua carreira para ganhar cada vez mais e ter aportes maiores que vão suprir aqueles aportes pequenos que você porventura ia fazer por anos. Tá? Um exemplo, você vai, vou investir R$200 por mês. No ano vão dar R$2.400. Se você fica assim um ano sem aportar, e sei lá, isso é só um exemplo, faz um curso que vai aumentar a sua renda e tal, e daqui a 2 anos te proporciona investir R$2.400 por mês. Então, você fez lá, vamos supor, demorou 2 anos, R$4.800, em 2 meses você já supre aquilo que você juntou, você investiu em 2 anos. Tá? Então, tem momentos certos para você poder começar a investir. Isso é da parte temporal, ou seja, da pessoa. Né? E da parte do momento de aporte, tem gente, né, que tenta acertar a hora certa de investir, a pessoa fica acompanhando lá, nossa, vou esperar cair, vou esperar tal coisa acontecer ali, vamos supor que você faz aportes mensais, aí em vez da pessoa pegar o dinheiro e ir lá comprar, ela quer acertar o timing ali do momento correto, do preço médio, sei lá o que. Isso aí também não existe. Tem pesquisas, principalmente nos Estados Unidos, que mostram que você tende a perder muito mais quando você tenta achar o momento certo de comprar, do que simplesmente quando você recebe, vai lá e compra. Tá? Quando você vai fazer o aporte ali no dia que você escolheu para fazer. Porque quando você tenta acertar o time correto, você perde oportunidades durante esse período de pesquisa deles, lá, que foi de 15 ou 20 anos, se eu não me engano. Porque não tem como a gente adivinhar o mercado. Então, às vezes, aquele momento certo era para comprar, aquele que não preocupou com o time foi lá e comprou, e você, não, eu vou esperar mais um pouquinho. E aí você perdeu aquela oportunidade que poderia transformar o seu patrimônio. Tá? Então, são 2 momentos. O momento da sua vida pessoal e profissional e o momento de fazer o aporte. O momento de fazer o aporte, como eu disse, não tem. Recebeu o dinheiro, fez a análise e manda bronca, porque é o tempo acumulado que vai fazer o patrimônio crescer através dos juros compostos, e não o time de comprar, seja a hora, seja o dia, isso aí não faz a menor diferença. Na verdade, faz com que você perca crescimento de patrimônio. Tá bom? Então essa foi a quinta e última pergunta, um vídeo um pouco mais rápido. Como vocês sabem, esse Rafael Responde, eu sempre faço de forma objetiva para solucionar as dúvidas de vocês, tá? Como eu disse no começo, essas aulas, elas ficam disponíveis aqui no YouTube, lá no Instagram, no Facebook e também lá no nosso site. É só você acessar lá, se quiser enviar para alguém, se quiser reassistir, são feitas em formato de live, porém, a gravação ela fica disponível, tá bom? Então é isso, mais uma vez, muito obrigado para quem acompanhou e a gente se vê na próxima.